tem uma super experiência na capacitação de equipes de recursos humanos, ela já fez, ela hoje faz parte do Startup Rio, né? Mas ela também tem uma experiência na Secretaria de Cultura do Estado, do Rio de Janeiro, na parte da economia criativa. Então, bem-vinda, Ivana, uma querida nossa. E Roberto, por favor, pode colocar o material de apresentação da Ivana. Muito obrigada, Maria Isabel, pelo convite. Carla também. Obrigada pelo convite e pela possibilidade da gente ter essa conversa com todos que vão participar do evento, né? Essa preparação que está acontecendo agora, ela é fundamental para a gente poder aproveitar ao máximo o processo que vai acontecer lá na frente, né? Então, em nome do Startup Rio também eu te agradeço demais. O convite também ao time, né? Bom, pessoal, meu nome é Ivana, eu trabalho no Startup Rio, eu faço parte desse programa há alguns anos já, alguns bons anos. Eu entrei em 2017 no Startup Rio, estou lá até hoje. Hoje eu sou coordenadora dos agentes de inovação. Os agentes de inovação são as pessoas que acompanham o desenvolvimento da startup do início até o final do programa. É um programa que dura cerca de 1 ano e meio. Então, é um trabalho bem importante, né? E é um trabalho muito, principalmente de escuta, né? E vocês falando, Marcelo falando sobre escuta ativa e outras pessoas, o próprio Iago, né, na palestra dele também falou sobre escuta ativa e falou sobre quais são as nossas características, né, fundamentais para trabalhar nesse tipo de processo como um grupo. E aí eu queria até aproveitar esse processo que a gente eu estou acompanhando, né, dessas palestras, imagino que vocês também, e eu queria que a gente fizesse um time agora, né? Esse trabalho de falar sobre o diálogo em si, ele não é uma palestra, ele nunca pode ser uma palestra, porque o diálogo, ele se supõe de alguém que fala, alguém que escuta e como essa mensagem chega e como ela volta para você. Então eu queria ver quem é que está aqui com a gente, para ver quem pode participar desse encontro. Participar mesmo, né? Dá um oizinho aqui no chat. Vamos começar a conversar. A gente vai falar de diálogo, então eu quero muito conversar com vocês. Mais do que fazer uma palestra. Esses slides, eles já estão disponíveis para vocês e vocês tiveram a chance de acessar e vão ter a chance de acessar eles mais para frente. Mas é muito importante que a gente possa fazer uma troca, né? Bom, então a primeira pergunta que eu coloco para vocês é o que vocês entendem por diálogo? O que é exatamente diálogo para vocês? E eu fico bem curiosa, né, de ver que o diálogo está sendo convidado, né? A gente está dentro de um evento de hackathon pensando em trazer o diálogo, né, para esse campo do fazer do hackathon, né? Múltiplos usuários estão digitando. Vamos ver o que sai. Que bom, Ivana, que bom que múltiplos. Eu já tinha me habilitado aqui, né, para poder já iniciar o processo, para dar coragem pro pessoal. Tá, diálogo. A Mariana falou que é uma troca de ideias. O Davi é troca, sendo escutado e escutando. Troca de ideias. Que mais? Que mais? E o que você acha, Maria Isabel, que é diálogo? Então, como a palavra já diz para mim, o diálogo você precisa ter dois, né? Não é um monólogo, né? Mas dois necessariamente não precisa ser uma coisa é, individual, o dois, mas que é essa troca justamente é o você ouvir e falar esse processo, porque o diálogo ele é um processo, ele precisa ser exercitado para que você de fato, quando o outro fala, o escutar, ele também tem vários pontos dentro desse escutar. O outro fala, a mensagem, você recebe essa mensagem, mas você tem que, de fato, entender aquilo que o outro fala, porque quando você não entende, o diálogo ele começa a ter ruídos. Então, Uhum. o diálogo ele tem várias partes dele para que ele possa fluir.
Às vezes você vê isso, você conversando no próprio WhatsApp, né, que é uma ferramenta, muito utilizada por conta até da questão não só tecnológica, mas da questão da pandemia, de você falar com o outro, no diálogo você tem ruído e às vezes a palavra ela não representa muito bem aquilo que você quer falar e às vezes tem um Uhum. problema. Então, assim, pode parecer uma coisa simples, mas o diálogo ele não é uma coisa simples. Ai, você chegou num ponto muito importante, né? Do diálogo não ser uma coisa simples. Não é simples, né? Então, vamos ver o que mais a gente tem aqui no chat. Troca de ideias, o Fábio. Principalmente conseguir fazer o outro entender. Interessante isso, Fábio. O Carlos ouvir, pensar e falar. A Natália, quando dois indivíduos ou mais trocam algum tipo de conhecimento. Interessante. Se abrir para novas possibilidades, novos conhecimentos. A Ana, o Fábio falou fazer entender no sentido de ser o mais claro possível na transferência de ideias. O Christian, trocar conhecimento, experiência, vivência. A Cris, falar, não só ouvir. Refletir. E não só ouvir e refletir. Beleza. E a Maria Isabel colocou um ponto-chave ali, que para mim é fundamental, que é o ruído, né? Tentar atingir um ponto comum entre as duas partes. Legal, Lucas. O que acontece quando a gente tenta chegar num ponto em comum entre várias partes? Aqui a gente está falando de dupla, né? Um falando com o outro. Mas quando a gente entrar no hackathon, a gente vai falar com um grupo. E provavelmente um grupo que não se conhece. E o que geralmente acontece quando a gente precisa tomar uma decisão rápida e a gente não conhece as pessoas e a gente não tem uma visão única sobre a direção que a gente quer seguir? Ruído. Acontece o ruído, o famoso ruído. E a gente entra em conflito, né? Então, o diálogo, ele por si só, ele tem dentro dele o conflito. O conflito faz parte do processo, né? De um diálogo. Então, o diálogo é ouvir, é falar, se fazer entender. E no meio desse caminho, conseguir lidar com o conflito, porque ele acontece. Uma coisa que é super comum, né? E que a gente às vezes não percebe que está fazendo, mas faz, é a gente falar e enquanto a outra pessoa está falando, na verdade, enquanto a outra pessoa está falando, a gente está pensando no que a gente quer falar. Isso é a coisa assim mais comum, porque a gente não consegue ouvir. Então, quando a gente pensa na estrutura de diálogo, falar, ouvir, gerar um entendimento em comum, como você falou, Lucas, o mais difícil é gerar esse entendimento em comum quando as pessoas não escutam o que a outra está falando e elas querem falar. Eu quero falar, 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 eu quero colocar meu ponto, eu quero transmitir um conhecimento, mas eu não estou preparado para ouvir. E isso que o Marcelo trouxe na palestra anterior foi muito interessante, né? Da escuta. Ele percebeu que ele estava num processo que tinha duas pessoas com mais conhecimento que ele no fazer em si, e que a prática dele, a experiência dele está mais no final do processo. Então, o que é o mais importante para ele, né? Para ele se encaixar de forma harmônica no time, como ele fez, se ele não tivesse feito, ele não teria vencido todos esses hackathons, né? É justamente esse ponto onde você aprende a ouvir e se integra com o conhecimento do outro. Nesse ouvir, a gente se abre para poder descobrir coisas novas e justamente fazer essa troca de conhecimento que vocês tanto estão falando aqui, né? Deixa eu ver, Priscila. Um diálogo eficiente pressupõe troca de ideias e experiências, em que as partes sempre terminam diferentes como começaram, pelo conhecimento de mundo adquirido, que é essa troca. É realmente se integrar e se conectar com o outro através do processo de construção de pensamento. Roberto, você pode pular esse slide para a gente poder entrar em algumas definições, né? Então, eu gosto muito disso, né? Dessa definição, que a conversa é uma maneira natural que os seres humanos encontraram para pensar juntos, né? Quando a gente conversa, a gente está pensando também, né? E quando a gente consegue se conectar com o que a outra pessoa fala e, de fato, construir algo novo, a gente está, de fato, pensando junto. A gente não está só falando, mas a gente está pensando junto. É muito mais profundo do que necessariamente esse canal de som. E é muito mais profundo do que o canal da escrita, quando a gente vê um texto escrito. Ele vai muito além, ele vai além porque ele pega campos sutis de entendimento, de conexão com as nossas vivências, de como a gente
expõe aquilo que a gente ouviu e devolve para a pessoa que comunicou, né? Pode pular esse também. E aí, acho que é o ponto crucial, né? O diálogo, ele é um processo vivo. Ele nem sempre caminha por lugares calmos e tranquilos, né? A gente tem debate, a gente tem discussão, a gente tem conflito, isso é natural, né? E existem fases. Um diálogo, ele tem algumas fases. E cada uma dessas fases, ela pede de nós uma atitude e um gesto específico. E aí eu pergunto para vocês, né? O que vocês percebem de fase no diálogo? Como é que a gente observa esse diálogo? Por exemplo, agora, né? Eu fiz uma pergunta para vocês, vocês devolveram para mim, mas quais são essas etapas? Como é que a gente percebe o processo do diálogo em etapas, né? E, Roberto, pode pular esse? Tem um gráfico que eu acho muito interessante que mostra essas etapas acontecendo. Então, a gente tem uma primeira fase que a gente chama de fase divergente, que é uma fase onde a gente abre as ideias, abre as possibilidades, a gente abre para se conhecer, por exemplo, no hackathon, quando vocês estiverem juntos, vocês vão começar se conhecendo, não tem como trabalhar com a pessoa sem saber o nome dela, sem saber qual é a experiência de vida dela, sem saber de onde ela vem, sem saber o que ela consegue fazer, sem saber quais são as suas habilidades, né? Então a gente abre, a gente vai entender qual é o problema que a gente vai resolver, qual é o desafio que está proposto, como é que a gente vai se conectar enquanto time, né? Então a gente está abrindo. Mas a gente tem também uma fase emergente, que é a fase mais complexa, porque é justamente a fase onde a gente está em conflito, ou a gente tem que sustentar alguns incômodos, um time indo para uma direção diferente da... ou alguma pessoa que tem uma opinião muito rígida e a gente queria mudar, ou alguém que não me escuta, ou eu só falo e não quero ouvir ninguém. Então a gente tem uma fase ali que é uma fase onde geralmente a gente tem um certo caos, mas é nesse caos que surgem os processos criativos, principalmente. E depois a gente vai para uma fase convergente. E aqui no Hackathon, quando a gente pensa em fase convergente de diálogo, a gente está pensando em definição de problema, definição de como a gente vai atacar o mercado, como é que a gente vai validar esse mercado, como é que a gente vai... quem vai fazer os slides para apresentação, quem vai sentar para fazer... Enfim, são os momentos onde a gente define e parte para ação, tá? Definiu, partiu para ação. Definiu, partiu para ação. Definiu, já começa a convergir até a gente chegar no resultado que a gente espera, né? Num ponto de decisão, num ponto de solução, por exemplo. E aí, quando a gente começa para ação, a gente abre de novo, né? A gente volta a abrir e volta a ter um problema, volta a ter conflito e aí volta a fechar, enfim. Mais ou menos assim que funciona. Mais um. Vamos aprofundar nessas fases, né? Beleza. Então, a fase de divergência, né, ela pressupõe essa abertura de possibilidades, gerar alternativas, convidar opiniões diversas, conflitantes, permitir a concordância, mas não emburacar nela. Eu acho isso super importante. Obrigada. Chegou um café para mim. Então, não ficar muito ali no reme-reme, porque considerando o tempo que vocês vão ter de evento, vocês não vão ter muito tempo para ficar discutindo, né? Vocês vão ter que chegar, enfim. Então, essa fase da divergência, ela é focada na quantidade e na diversidade de ideias. Então, é o momento do brainstorm. Que ideias a gente pode ter? Jogar as ideias. Bota todas as ideias para fora. Conversa sobre todas as possibilidades. É o momento de abrir. Abrir, expandir para gerar o máximo possível de ideias para vocês depois começarem a fechar, né? Então, nessa fase importante cuidar da inclusão das pessoas, da diversidade das falas. O que vocês entendem? Inclusão de pessoas e diversidade de falas. O que seria exatamente isso? O que seria cuidar da inclusão das pessoas e da diversidade das falas? Como é que vocês imaginam isso acontecendo? Pode escrever aí no bate-papo. Eu vou tomar meu café. É importante isso, né, para a gente começar a construir os acordos do evento, né? Quais são os nossos acordos? O que a gente espera? Como é que a gente espera trabalhar junto? Bora, galera, escreve aí.
Curiosa para ver o que vocês estão imaginando. Obstrução do juízo crítico? Você vai precisar me explicar mais, Luiz. Ah, boa. Bom, Ian. É assim. Não entendi. Checa e pede para a pessoa repetir. Perfeito. Estou perguntando para vocês o que vocês entendem por cuidar da inclusão das pessoas e da diversidade das falas. O que seria exatamente isso? Como é que eu cuido da inclusão das pessoas e da diversidade das falas? Todos falamos a mesma língua, mas temos diversas formas de nos comunicar e devemos procurar entender e não excluir as pessoas que se comunicam de forma diferente, por exemplo, o uso de gírias. Tá, perfeito. Pablo que falou. O João, acho que é garantir que todo mundo se sinta confortável para falar o que acha que precisa, independente de experiência, background, etc. Ok. Como é que a gente garante isso, João? Deixar que todos expressem as suas opiniões. Ian, como? Como é que a gente faz isso? Amanda, deixando de lado o egoísmo de impor a nossa própria opinião, legal. Dando atenção a todos sem preconceito. O Carlos. E a Clara, tentar ouvir e entender novas ideias, estar disposto a sair da nossa zona de conforto. Como é que a gente faz isso? Como? A grande pergunta que vai abrir, que as perguntas elas têm essa capacidade de abrir a nossa cabeça, é como. Por isso que criança é fantástico, né? Porque eles fazem cada pergunta pra gente. A gente pressupõe tanto, né? E quando vem uma pergunta, o que é isso? Você nunca nem pensou, por que o céu é azul? Nunca pensei nisso, né? Esse tipo de coisa. Ok. Então, Matheus, possibilitando a oportunidade de cada integrante ter a sua liberdade, espaço para expor as suas ideias, independente das experiências. João, acho que é um pouco de sempre tentar ver o valor no que é dito, mesmo que você discorde e não entenda bem. Sempre tem uma razão pela qual foi dito. É verdade. Nada é dito à toa, né? E a Larissa, entender as diferenças entre as pessoas, suas vivências, tipos de fala, conversando com elas, dialogando. Então, tem uma estratégia aqui sobre como cuidar dessa inclusão. O Matheus ainda está escrevendo. Que é a gente, de fato, ouvir todo mundo. Então, uma coisa que acontece, e é muito comum até dentro de empresas, em reunião, é a gente falar, outra pessoa responder, vamos supor, uma reunião com 5 pessoas. Eu falo, aí outra pessoa responde, e eu já quero devolver uma resposta para essa segunda pessoa que falou. Mas ainda as outras 3 pessoas não falaram. E acaba virando um dueto, né? 2 pessoas falando, outras pessoas ouvindo. Então, para vocês o interessante, Matheus, dentro do que você fala, né? Se abrir para compreender o mundo onde o parceiro esteja inserido, é vocês darem espaço de fato para que todo mundo fale. Todo mundo fale. Uma pergunta é feita, todo mundo dá a sua opinião. E a gente checa. Isso que você fez, Ian, lá em cima, de perguntar. Mas qual era a pergunta mesmo? Você não entendeu, você checou. Então, isso de checar também é uma chave que a gente vai poder usar. É como se fosse uma ferramenta, né? Checar. Vocês entenderam o que eu falei? O que você entendeu do que eu falei? Você está confortável? Você quer incluir fulano? Você não falou nada. Você quer falar alguma coisa? Então, a gente ficar atento a esse processo, para que a gente deixe todo mundo falar. E aí, um de vocês aqui falou, não me lembro quem, que algumas pessoas são diferentes, algumas pessoas são mais espontâneas, extrovertidas, outras são mais introvertidas, mais fechadas, têm mais dificuldade de elaborar. Então a gente precisa esperar o tempo daquela pessoa. Ah, mas hackathon é muito rápido. É rápido.
Mas se você não escuta, essa pessoa não está somando no time. E aí, Luiz, o que você traz é fundamental, né? Para que haja um processo de divergência, as pessoas precisam se sentir à vontade. Então, devemos impedir que o nosso juízo crítico se manifeste como é usual, muito usual. A gente escuta, no momento de brainstorm, de divergência, a gente escuta uma ideia que a gente não gosta, a gente já solta um, nossa, péssimo isso. Ou solta uma risada também, não acontece? Às vezes você não consegue segurar, né? Ai, horrível essa, não vamos nem anotar. Você faz isso, você poda. Então, no começo, nesse momento de divergência, muita coisa ruim vai aparecer, muita coisa ruim vai aparecer. Mas é dessas coisas ruins que aparecem, é como elas são meio que o adubo para as boas coisas acontecerem. Então, quanto menos a gente corta, mais a gente possibilita essa troca, essa integração de ideias, essa combinação de ideias enquanto time, tá? Então, cuidar da inclusão das pessoas, da diversidade das falas, é deixar que todos falem e estar atento a isso. É estar atento a isso, a deixar que todos falem e estar atento. Vou repetir porque é muito importante. Como eu me mantenho atento para perceber isso? Né? Como é que a gente se percebe atento? Primeiro ponto é quando a outra pessoa está falando, a gente não está aqui tudo na nossa cabeça conversando com a gente, já pensando no que a gente vai falar, como é que eu vou convencer o outro, né? Então é se manter presente, uma presença mesmo, é estar aqui e agora, e não no mundo dos pensamentos, porque o mundo dos pensamentos é maravilhoso, o mundo dos pensamentos a gente pode ir para ele e ficar no mundo dos pensamentos, né? Mas a gente não quer, a gente quer estar aqui, no fazer, no estado de flow que alguns pesquisadores falam, né? Que é essa entrega, né? Que eu sei que o Iago viveu durante os hackathons, eu sei que o Marcelo viveu também durante os hackathons. Justamente por isso eles conseguem ficar sem dormir, conseguem ficar sem comer, conseguem se divertir mesmo sem dormir, sem comer. Muito bem, vamos para a próxima então. Fase emergente. Essa foi a zona que eu falei para vocês, que é a zona da reclamação, né? Então, quando o grupo passa a se afligir com a possibilidade do processo ruir e tenta acalmar os ânimos, frequentemente abordando o processo criativo da fase anterior e precipitando a fase seguinte da convergência. Não, quando a gente está desconfortável, a gente quer sair o mais rápido possível, né? Ah, esse negócio está me incomodando. E aí eu quero sair correndo, né? Eu quero resolver logo. Ai, não, chega de discussão, vamos logo para aquela ideia que é boa, aquela ideia que é ótima, aquela ideia provavelmente é minha. A gente quer cortar, a gente quer sair, a gente quer terminar. Aproveitem quando vocês estiverem no hackathon, esses momentos de conflito e de tensão, que nesses momentos saem as melhores coisas, né? É justamente ali que está a riqueza do processo. Não é quando está todo mundo se divertindo, assim, tá rindo, né? Mas é no momento onde as coisas estão meio turbulentas, a gente acha que não vai dar certo, e a gente fala, eu vou desistir porque não vai dar tempo de terminar. Cara, nesses momentos a gente tem viradas muito interessantes dentro de um hackathon. Então vocês aproveitem esse momento, não fujam dessa zona, não fujam da zona da reclamação, que ela é fundamental para vocês. Então, quando vocês perceberem que o processo está ruindo, se mantém nele, segura, sustenta um pouco mais, porque é ali que vai sair a ideia genial de vocês, tá? Vamos para a próxima. Fase da convergência, né? Então, encontrar e explicitar conclusões, convidar compreensões e clarões, né? Aqueles momentos assim, de eureka, né? Identificar padrões e conclusões coletivas. É uma fase focada na organização e na sintetização das principais ideias. Não se deve gerar mais possibilidades. Atenção a isso. Não se deve gerar mais possibilidades. Então, depois que a gente converge, a gente parte para ação. Convergiu, checamos, está todo mundo de acordo, a gente vai. Não dá mais para voltar. E aí o que acontece? Por que geralmente a gente volta? A gente toma uma decisão, o grupo toma uma decisão, as pessoas concordam, e daqui a pouco a gente volta pro momento de criação. Geralmente isso acontece porque a gente não fez bem a primeira etapa. Porque a gente não sustentou aquela zona de tensão. E a gente antecipou as zonas de convergência, a gente antecipou fechar o círculo e tomar uma decisão.
E por que acontece isso, né? Porque provavelmente algumas pessoas se sentiram excluídas do processo. Então, de novo, né? A chave que vai fazer isso fluir, mesmo com as zonas de reclamação, é vocês conseguirem sustentar o conflito, sustentar a divergência, sustentar a diversidade de ideias, sustentar a diversidade de experiência, sustentar a possibilidade de vocês não conseguirem chegar rapidamente numa ideia e vocês continuarem discutindo e conversando, né? Até encontrar aquele momento de eureka, é isso, né? Então, quando vocês chegarem no momento de é isso, antes de avançar para ação, checa. Para você não ir para ação tendo que voltar depois, porque isso atrasa o seu processo e esse tipo de conflito não é interessante num time. Esse tipo de conflito de ir e voltar porque alguém não entendeu geralmente gera, não um curto prazo, como é o caso de vocês dentro de um hackathon, mas num time que vai conviver por muito tempo, isso gera conflitos que depois eles acabam rompendo a confiança, quebrando um padrão de time, né? Vamos para o próximo. Eu gosto muito de comparar o diálogo em si com o processo de respirar, né? Quando a gente respira, enfim, a gente respira de forma automática, a gente não precisa ficar lembrando de respirar, senão a gente não respira, né? É um processo automático do nosso corpo, ele acontece. Mas é claro que se eu estiver prestando atenção na respiração, eu posso, de alguma forma, moldar ela, né? Então, se eu presto bastante atenção na minha respiração, quando eu inspiro, os pulmões se enchem, e antes de eu começar a expirar, existe uma pequena pausa. É como se fosse essa zona de desconforto que a gente estava falando lá, a zona da confusão, da reclamação. Então eu inspiro, eu abro os meus pulmões, eu capto o ar, eu capto o ambiente. Nessa guinadinha de expiração, o corpo ele muda, ele se modifica para fazer o ar sair. Sai. Eu decidi, eu convergi, eu soltei aquilo que não era necessário, fiz os meus processos metabólicos. Ok, volto a inspirar. Um momentinho de pausa, que é bem curto, e expira de novo. Então, o diálogo, ele é uma conversa que respira. A gente tem esses momentos de abrir, divergir, abrir, divergir, convergir. Divergir, convergir. Divergir, convergir. Isso é natural. Então a gente olha para algumas metodologias, né, como o Design Thinking, que é uma metodologia, acho que o João sabe, né, ele estava falando que ele estuda design, é uma metodologia que trabalha com esses processos de abrir e de fechar. Abrir e fechar. Tem até uma metodologia que se chama duplo triângulo, né, o duplo diamante, que é justamente essa ideia de abrir e fechar, e no final você tem um resultado, né? Mas entre cada etapa, entre abrir o diamante e fechar o diamante, você tem vários abrir e fechar, vários abrir e fechar. Então, a gente pode olhar o evento como um todo, como esse momento de divergência, processos complexos e zonas de reclamação e convergência. A gente pode achar que o processo inteiro é só isso, né? Abrir, fazer, concluir, fechar, entregar. Mas não é, ele vai se abrir, se desdobrar a cada encontro, a cada conversa, você vai ter esse processo de abrir e de fechar. Abrir e de fechar. Abrir e de fechar. Isso vai acontecer com vocês muitas vezes. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no chat. Lembrou de quem, João? Do duplo diamante? Duplo, É. Mas né? A gente quando trabalha, eu trabalhei muitos anos com design thinking, né? Trabalhei numa empresa chamada MJV, que é uma empresa que ajudou a propagar o design thinking aqui no Brasil, né? E lá o processo deles era justamente esse, né? Tô falando de 2009, tem um tempinho já, né? Em 2009 eles já trabalhavam com processos de inovação
usando a metodologia do Design Thinking, usando essa metodologia do duplo diamante também. Mas eles não tinham uma coisa que a gente tem, que vocês vão praticar, né, durante esse hackathon, que é o fazer, botar no mundo mesmo, né? Então ficava muito no campo das ideias, no campo das ideias, no campo das ideias. E eles não tinham a expertise de como é que eu faço isso aqui acontecer. Então se geravam muitas ideias que não iam para frente, porque não se entendia a realidade do cliente em si, né? E aí, de novo, tô falando de 2009, né? De lá para cá, né, João, muita coisa mudou. E quando eu entrei nessa empresa, foi justamente para mostrar para eles, fazer um laboratório lá dentro de fazer um laboratório lá dentro de aceleração de negócios, de startups. Porque o empreendedor, ele vive esse processo de gerar ideias, de pensar soluções, mas ele executa também, né? Ele tem a preocupação em executar o negócio, fazer o negócio render, né? Gerar lucro, virar uma empresa em si, né? Ele não está só preocupado em fazer a ideia e pronto, vamos para a próxima, né? Próxima ideia. Qual é a próxima ideia? Não, ele quer fazer, né? Então, para eles, esse laboratório foi uma aceleração de 3 meses, foi bem curtinha, isso é 2009. E ela tinha esse pressuposto, né? Vamos usar o design thinking dentro da metodologia do Lean Startup, mas vamos principalmente olhar o fazer do empreendedor, né? E como é que a gente pega o fazer do empreendedor e incorpora na metodologia do design thinking, né? Como é que a gente faz isso? Então, o trabalho que eu tive lá em 2009, 2010 foi justamente para fazer isso, né? E essa crítica, ela é super relevante, né? Se fazem muitas, se propõem muitas coisas, mas a gente não consegue colocar nada na prática, né? E isso tem muito a ver com essa escutativa. Então, quando vocês forem escolher os problemas, é, e como vocês vão trabalhar essas ideias, né? Pensem que essa escutativa ela precisa se valer de como é que eu entrego algo que faça sentido, né? E aí a próxima pergunta que eu faço para vocês é qual é a minha contribuição pessoal para o todo? Porque eu sei, nós aqui, a gente viu a palestra do Marcelo, eu sei qual é o meu ganho pessoal. O meu ganho pessoal. Eu vou ganhar um prêmio, eu posso ganhar novos amigos. Quem quer participar do Hack in Rio, que falou que precisava de um time, provavelmente vai ganhar um bom time aqui, né? Vai conhecer pessoas interessantes. Eu sei qual é o meu ganho pessoal. Mas quando a gente está num evento como esse, qual é a minha contribuição? E aí eu vou deixar vocês escreverem qual é a contribuição de vocês para esse evento, para esse tipo de evento, né, que envolve problemas que são reais, né? Pense um pouco, não preciso escrever voando, mas eu vou dar esse tempinho para vocês. Vou tomar mais um pouco do meu café antes que esfrie. Ian, a pergunta é: qual é a minha contribuição pessoal para o todo? Aí já sabe que o Ian gosta de coisas bem claras, né? Muito bom. A gente vai conhecendo um pouquinho de vocês, mesmo no chat. Mesmo no chat a gente já vê o perfil. Muito bom. Pra vocês verem, né? A comunicação. A comunicação não é só o que você escreve. Tá nas entrelinhas. Tá nas entrelinhas. Tá um pouco frio no café. E aí? Qual é a minha contribuição pessoal? Atenção para o pessoal. Contribuição pessoal para o todo. Fazer o bem sem olhar a quem. Ajudar a sociedade na área da saúde.
trazer essa experiência para a universidade e mostrar essa possibilidade de integração possível entre diferentes áreas e motivar novos momentos como esses. Ótimo. Acho que trazer uma perspectiva própria para a equipe. Cada um tem a sua experiência e acho que não existe troca maior do que desenvolver algo em grupo. Do meu lado, sempre acho que a perspectiva do design é uma que as pessoas não têm tanto contato. Então, sempre tento compartilhar. Então, é compartilhar essa perspectiva do design, né, João? Muito bom. Então, o último slide, para a gente fechar. E usem, né? Pensem nessa frase de vocês sobre qual é a minha contribuição pessoal para o todo, quando vocês estiverem nos momentos de conflito. Lembrem dessa contribuição e usem isso para avançar, tá? Roberto, me deixa o último slide só para deixar essa frase para o pessoal. Então, a última frase, né, como eu quero fechar aqui para vocês, somos diferentes para termos condições de conhecer as necessidades uns dos outros, pois afinal ninguém é autossuficiente. Uma pessoa totalmente autossuficiente não seria humana. A frase do arcebispo Desmond Tutu, ele é sul-africano, vencedor do Prêmio Nobel, foi o primeiro negro arcebispo. Então, é uma pessoa muito interessante, super recomendo que vocês vejam. Ele tem muitas coisas escritas interessantes, vídeos, é uma figura assim, enfim, Nobel da Paz, né? Não precisa falar mais do que isso, eu acho que tem tudo a ver com o diálogo, né? O diálogo, ele ajuda a gente a pensar junto para que a gente possa se entender e construir coisas, né? E não para discutir, ficar na discussão, né? Mas para a gente trazer uma solução que seja comum a todos, que vocês trouxeram aqui e contribuíram também. Tá bom? Então, obrigada pela conversa, adorei conhecer um pouquinho mais de vocês. Boa sorte e se divirtam. Ivana, super obrigada. O Desmond Tutu, que dedicou a vida, né, à questão do apartheid, né, como a gente tentar melhorar, né, essa situação tão perversa na África, e ele teve um papel fundamental, assim como Mandela. Então, é uma pessoa muito importante. A universidade, como um todo, ela tem uma expertise muito grande dentro das suas áreas, no campo da pesquisa, no campo da extensão, no campo da graduação, mas ela precisa agora mostrar que essas partes elas podem se falar também. Esse evento ele é diferente daquilo que a gente vê como mostra de estágio, como a semana de pesquisa, né, a CEMIC, ou a semana de graduação, porque, na verdade, essas semanas da universidade, elas mostram, na grande maioria das vezes, isso eu não quero dizer que seja todo assim, mas na grande maioria das vezes, são as pessoas das áreas mostrando o que elas fazem. Mas muito dificilmente você vê grupos assim tão heterogêneos se misturando para fazer projetos. Então, esse aqui é um marco. Na universidade nunca aconteceu algo como isso que a gente está fazendo agora. Ou seja, um evento próprio com pessoas que não se conhecem, porque geralmente as pessoas buscam os seus próximos, entendeu? Para poder fazer os seus grupos, e saindo um pouco do seu quadrado, para tentar ir no quadrado ali e falar, olha, eu posso te ajudar. Então, esse aqui é o nosso evento. Então, fico muito feliz. E muito obrigada aí pela sua participação. Vou ver com a Carla se ela quer falar alguma coisa. Não, eu só tenho a agradecer, Ivana, não te conhecia, é um prazer te conhecer. Realmente é exatamente isso que a Isabel mencionou. Eu sou engenheira de formação e atuo na área de computação, especificamente na área de inteligência artificial há 26 anos. Então, a gente acaba ficando muito misturado ali só com os mesmos, né? Mas a minha experiência de desenvolvimento
desenvolvendo solução de IA para as empresas, né? Em diversas empresas no Brasil, principalmente, né? A gente realmente entra em contato com naturezas diferentes, né? Praticamente, né? Porque são formas de pensar diferentes, né? E a gente, de alguma maneira, cresce muito, né? Porque a gente ouve o outro e a coisa da equipe que a gente também, né, quer fazer dar certo. Mas eu acho importante essa questão de não colocar para baixo do tapete as dificuldades, né? Que é o que acaba acontecendo, né? Que incomoda a dificuldade, então a gente quer, né, tipo, não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Então, eu acho bastante importante isso. E eu acho que na própria universidade, dentro, inclusive por parte dos formadores, né, nós desse lado aqui, eu acho que coisas, discussões como essa, eu acho que elas deviam, independente de hackathon, elas deviam acontecer mais vezes, porque eu acho que é algo que é importante para a formação profissional. Então, esses alunos que estão aqui, né, de alguma forma toparam o desafio, né, de estar aqui, de participar e tal, de alguma maneira eles também estão ouvindo isso, né, e isso está ajudando, né, no hackathon, e eu espero que isso eles consigam, né, praticar, né, porque falar é sempre muito fácil, mas praticar isso na hora em que isso é necessário, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver esse processo de maturidade e eu acho que ele tem que começar na universidade mesmo, né? Eu acho que isso é importante desde o primeiro período. Eu falo assim, não, professor, eu estou no primeiro período, né? Por favor, me alivie minha barra. Não, eu acho que a gente tem que começar a tratar essas pessoas como profissionais. Eles estão entrando naquela fase da vida adulta, em geral, né? Que entram na universidade com 17, 18 anos. Então, eu acho que é importante isso. E essa sua fala foi muito bem colocada. Eu acho que parabéns e eu agradeço muito você poder estar aqui, né? E dividir com a gente tudo isso. Muito obrigada. Que a gente possa treinar essa musculatura de ouvir mais do que Exato. falar. Treinamento. Treinar. É treino mesmo, é um treino. Aproveitem essa chance que vocês vão ter de treinar isso, que esse é o maior prêmio, porque a gente carrega ele para a vida toda, tá bom? Obrigada. Bom dia, pessoal. Boa sorte para vocês todos. Obrigada, Ivana.